Bem-vindo a uma manhã de sobrenatural, onde eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais do que aquilo que você entrou aqui pensando, porque Deus, Ele sempre nos surpreende. Então eu peço que você abra o teu coração, eu peço que você abra a sua mente e deixe o Espírito Santo de Deus falar na tua vida nessa manhã, amém? Aproveite. Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz que nós devemos administrar o tempo, nós devemos remir o tempo. O que ele quer dizer com isso? Como é que nós podemos aplicar isso para a nossa vida nessa manhã? Quando você saiu da sua casa, acordou cedo, eu já acordei cedo, acordei às 7 e pouco, a gente estava aqui na igreja já, né? Então quando você acorda cedo para vir na casa do Senhor, você acorda pensando, eu vou naquele lugar para fazer valer a pena, eu quero estar conectado, eu quero estar ouvindo, eu quero estar observando, eu quero estar atento, porque Deus com certeza pode manifestar a sua glória, a sua autoridade, a sua unção, e eu não posso perder nenhum momento. Eu preciso estar observando aquilo que Deus tem para a minha vida. Daqui a pouco eu vou almoçar, mas agora eu quero me alimentar da palavra de Deus, porque é ela que vai dar direção para a minha semana, é ela que vai me sustentar durante essa semana. Você crê nisso, amém? Você pode crer. Já viu que eu estou inspirado nessa manhã, amém? Glória a Deus. Eu quero aproveitar aqui e fazer um parênteses aqui, fazer um mecha. Quarta-feira agora, a gente vai continuar a nossa jornada, vai estar aqui um pastor amigo meu ministrando a palavra de Deus. Tem sido bênção, quem tem vindo aqui tem sido bênção, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Convida um grupo de pessoas, traz umas pessoas, que a nossa igreja está bonita, o Espírito Santo está ativando os membros dessa igreja, está vindo mensagem poderosa deste lugar, então traga as pessoas para você compartilhar daquilo que Deus está fazendo neste lugar e vai fazer na nossa vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. E amanhã tem oração, hein, irmão? Essa igreja aqui tem alguns pilares muito importantes: palavra de Deus, oração, né? E a gente está ativando os pequenos grupos, porque nós entendemos que isso é igreja: palavra, oração e comunhão. É isso que a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, diz que a igreja, ela crescia através da doutrina dos apóstolos, palavra, através da comunhão e através do partir do pão e da oração, e o Senhor manifestava a sua glória. Se nós entendermos isso, tanto como igreja, como para a nossa vida particular, que a oração, que a palavra e que a comunhão, ela é importante, você vai viver uma vida abundante e uma vida sobrenatural. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, Mateus, capítulo de número 3, nós estamos numa série de mensagens, demos uma parada na semana passada, por causa que tivemos um amigo aqui pregando, e demos uma parada, mas estamos continuando, uma vida sobrenaturalmente abundante, amém? Uma vida sem escassez, uma vida de milagres. E eu quero ler com você, Mateus capítulo 3 diz: naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Pois é o João que se referia ao que foi dito
pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare-se o caminho do Senhor, e endireite as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era de gafanhoto e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia, de toda a região em volta ao Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E quando João via que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, ele disse: raça de víbora, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Você viu aí? Decorei. Decorei, eu sou uma Bíblia ambulante, né? O Raul Seixas era uma metamorfose ambulante, eu sou uma Bíblia ambulante. E o meu cérebro é a Carlinha lá no coisa. Eu quero abrir outro parênteses, irmãos. Se você frequenta essa igreja há algum tempo e diz: eu vou ficar neste lugar, ou se você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida, nós estamos abrindo a nossa classe de batismo e de novos membros. Procure um dos nossos pastores. Já temos 10 pessoas, pastor, fiquei sabendo ontem, nem abri a classe ainda, já temos 10 pessoas para batizar. Deus é maravilhoso demais, aleluia. Nós já falamos sobre a vida abundante, falamos sobre o poder sobrenatural da adoração, e hoje nós vamos falar sobre o poder sobrenatural de votos espirituais, aleluia. Salmo 56 e o verso 12 diz o seguinte: cumprirei os votos que a ti fiz, ó Deus, tirarei as ofertas de ação de graça. Algumas pessoas rejeitam a ideia de fazer votos, mas na Bíblia Sagrada você pode encontrar muitos homens de Deus que foram dirigidos por uma aliança, por promessa, por votos e por compromisso. E o rei Davi não era diferente desses outros tipos de pessoas. Ele fazia votos, e é interessante nós fazemos votos espirituais. Não é o voto, a primeira coisa que nós devemos entender, não é uma troca, não é como se eu digo para Deus: Deus, eu vou vir todos os dias na igreja, mas em troca, o Senhor precisa abrir uma porta de emprego para mim. Voto não é isso, irmão, isso é troca. Voto, quando a gente lembra em voto, a gente lembra, quem é casado aí, levante a mão, oh glória, olha que igreja maravilhosa, uma igreja família. Quando a gente foi casar, fizemos os nossos votos para minha esposa, a minha esposa fez para mim. O homem e a mulher, quando vão casar, eles fazem os votos deles, eles se comprometem a fazer algo. E aqui nessa manhã nós queremos falar sobre votos espirituais. Agora, pastor, o que é um voto? Na língua original, na Bíblia, uma das variações da palavra voto é nader, que no Salmo 56, que acabamos de ler, o verso 12,
significa uma oferta votativa, uma promessa voluntária ou uma entrega de algo legítimos. A Bíblia nos desafia, ela nos encoraja a fazermos votos, a fazermos promessas voluntárias. Sabe, irmão, tem momento na nossa igreja e daqui a pouco, daqui a alguns tempos aí, nós vamos estar entrando aí em 40 dias de jejum, né? Isso é um voto que nós fazemos, mas você pode fazer o seu próprio voto. Você não precisa esperar a igreja para orar. Você pode fazer um voto para Deus, dizer: Deus, durante o próximo mês eu vou acordar às 3 horas da manhã e vou orar 20 minutos, é um voto. Deus, eu vou deixar de me alimentar, de comer isso e aquilo, isso também é um voto, mas é algo espontâneo, é algo que vem, mas o voto ele traz em si um poder sobrenatural do Espírito Santo sobre a nossa vida, e uma autoridade aqui na terra, e uma autoridade no mundo espiritual. Por isso que nós temos que aprender a fazer votos. Zacarias, capítulo de número 4, e o verso 6, diz o seguinte: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor do exército. O voto espiritual, ele tem um poder de tirar força de tudo o que nos domina, que não seja o Espírito Santo de Deus. Quando a gente faz um voto, a gente entende que as nossas batalhas, elas são vencidas, não pela nossa força. Você sabe por que muitos estão sendo derrotados, mesmo servindo a um Deus de vitória, um Jeová Nissi, aquele que carrega a bandeira de guerra e vai na frente e nunca perdeu uma batalha? Mesmo muitos seguindo esse Jeová, esse Deus que nunca perdeu uma batalha, tem perdido muitas batalhas. Sabe por quê? Porque tem lutado com as suas próprias forças. E Zacarias ele vai dizer: não por minha força, nem por violência, mas pelo o Espírito do Senhor. Quando nós fazemos votos espirituais, nós nos empoderamos, ou melhor, o Espírito Santo nos empodera a viver uma vida de vitória, e uma vitória sem força. Quem conhece um pouco da história da igreja, e sabe que quando Martinho Lutero, ele rompeu com a igreja católica, na realidade Martinho Lutero não queria criar uma nova igreja. Martinho Lutero estava lutando para que a igreja que ele servia e que ele tanto amava voltasse ao padrão estabelecido pela Bíblia. A igreja que ele estava servindo na época era uma igreja que vendia pedaços da cruz de Cristo, de madeiras, que eles diziam que era pedaço da cruz de Cristo, que se todas as madeiras, os pedaços dessa cruz fosse emendada para fazer a cruz que Cristo foi crucificado, que eles estavam dizendo que era madeira da cruz de Cristo, dava para fazer uma cruz daqui para São Paulo. Eles estavam vendendo, e esses dias, eu acho que eu mandei para alguém aqui, porque de vez em quando eu estou à toa, né? Eu não fico muito à toa, mas mexendo assim, aí eu vejo, esse vídeo aqui é interessante, vou mandar para essa pessoa. Tinha um pastor vendendo um pedacinho de um terreno no céu. Foi para você, né, cara, que eu mandei? E por que não? Eu mandei do Torresmo para você também. Você já imaginou, irmão, quer comprar um pedaço de terreno do céu? Começar a vender pedaço de terreno do céu aqui para a gente comprar essa igreja. Aí a gente compra aqui e Deus manda um raio de lá que já parte tudo aqui. Fala assim: o que você está fazendo? Então, na igreja, na época de Lutero, estavam vendendo também pedaços, ou melhor, terrenos no céu.
Estavam vendendo indulgências que dava autoridade àquele que comprava essa indulgência a pecar antecipado. Você poderia comprar a sua indulgência, você poderia pecar que já estaria, que o Papa já teria perdoado. E Martinho Lutero foi um dia na catedral, ele colocou 96 teses, dizendo assim: olha, o justo viverá pela fé, somente as escrituras, não se deve vender mais nada. Ele colocou, e ele foi levado, foi intimado a se prestar diante do Papa para pedir perdão, senão ele seria morto. John Hus foi um que foi queimado por traduzir a palavra de Deus pela Igreja Católica, porque ninguém queria que a Bíblia, que muitos nem carregam mais, que muitos não dão valor, sabe aquela Bíblia que a gente não dá valor, que a gente deixa em casa empoeirada, que a gente diz onde está o nosso óculos, e o óculos está dentro da Bíblia, e a gente procura um mês e não acha, porque não abre a Bíblia, mas para orar, saiba de uma coisa, gente, pessoas morreram para que essa Bíblia, a palavra de Deus, tivesse na nossa mão. Então dê valor à palavra de Deus. John Hus foi morto por traduzir a palavra de Deus. E Lutero agora é desafiado a ir ao Papa, pedir perdão. E sabe o que ele faz, irmão? Ele faz votos espirituais. Ele entende que a luta, ela é vencida não pela força dele, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você pode repetir uma frase profética comigo? Amém? Repita comigo: vencerei todas as lutas da minha vida, não pela minha força, mas pelo poder, forte, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lutero, ele passa a noite inteira orando, dizendo: eu vou morrer, mas eu não vou negar as sagradas escrituras. O Papa vai mandar me queimar, mas eu não vou negar as sagradas escrituras. O poder do Espírito Santo veio tão forte na vida daquele homem, que quando ele se levantou, ele já se levantou como um vencedor, sem ter nem ido ainda se encontrar com o Papa. E quando ele chegou lá, Deus livrou ele não negou a sua fé, e Deus livrou ele, aleluia, das garras do Papa da época. E é por isso que hoje nós temos nós temos a alegria de sentar aqui num lugar como esse e ouvir a palavra de Deus livremente, porque é alguém que confiou no poder do Espírito Santo, porque é alguém que confiou em Zacarias capítulo 4 e verso 6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. O voto espiritual, ele tem poder de tirar a força de tudo aquilo que nos domina. Se o medo ele te domina, meu irmão, voto espiritual, ele te faz dominar o medo. Se a incerteza que te domina, um voto que você faz espiritual, ele tem poder de dominar a sua vida através do Espírito Santo. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 19: não apagueis o fogo do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá força. Eu estava fazendo uma reunião agora com a equipe, e eu estava dizendo para eles o seguinte: olha, as nossas lutas, as nossas batalhas, aquilo que a gente chega aqui no púlpito para derramar para a igreja, a palavra que a gente chega aqui com autoridade para derramar para a igreja,
Antes de todo mundo ver isso, aquilo que está acontecendo aqui, algo aconteceu no secreto quando ninguém estava vendo. Porque você, coloca aí no seu Instagram, você é reflexo daquilo que você faz no secreto. Se você é um crente forte, cheio do Espírito Santo de Deus, empoderado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que tem autoridade sobre os céus e a terra, antes de todo mundo ver isso, você adquiriu isso no secreto. Mas se somos fracos na nossa vida cotidiana, é porque somos fracos no nosso secreto também. Porque quando nós nos enchemos no secreto, nós temos autoridade no céu e na terra. Pastor, que besteira que é essa, pastor? Vou te falar uma coisa. Veja a história de Elias. Elias no capítulo, se eu não me engano, 1 Reis, capítulo 18, 17, a Bíblia diz que do nada, já vai falando de Elias, Elias o tesbita, da terra de Gileade. Ele sai de um lugar onde ninguém conhecia. A história de Elias é uma história extraordinária, porque se você olhar a aldeia que Elias nasceu, que Elias morava, meu irmão, era uma aldeia um poucozinho menor do que Palmeiral. Não está, se você procurar no mapa do Antigo Testamento, você não vai ver essa aldeia, porque era uma aldeia insignificante. Não, eu não falei de Palmeiral, irmão. Eu nem sei se Palmeiral tem no mapa. E a Bíblia diz que do nada aparece Elias. Do nada para quem? Do nada para as pessoas, para Acabe, que não conhecia Elias. Do nada para o povo de Israel, que não conhecia Elias. Mas Elias tinha um relacionamento no secreto com Deus. E quando ele chega diante de Acabe, ele já chega com a autoridade nos céus e na terra. Ele olha para Acabe e diz: Acabe, olha o que ele diz, procurando a Bíblia, está assim: segundo a minha palavra, não haverá chuva, dando comando para o céu, não haverá chuva na terra, dando comando para a terra, durante 3 anos e 6 meses. Deus olha para aquele menino e fala assim: que é isso? Porque ele não diz que foi Deus que mandou. Mas quando nós temos intimidade com Deus, aquilo que Deus quer fazer, é aquilo que nós fazemos. Amém? Jesus Cristo tinha tanta intimidade com o Pai que ele dizia: aquilo que o Pai pensa eu penso, aquilo que o Pai faz eu faço. Então aqueles que têm intimidade com Deus no secreto, ele sabe o que Deus quer, e quando ele abre a boca, ele tem a certeza: eu estou falando porque eu sei que Deus quer isso. Elias, quando ele vai fazer o desafio com os profetas de Baal, olha o que ele diz, que ele fez lá em 1 Reis 17, antes dele aparecer. Quando ele coloca o holocausto, prepara, ele diz: Senhor, para que todos vejam que eu estou diante da tua face, responde com fogo. As nossas batalhas, elas são feitas nos votos que nós fazemos em secreto. Eu já falei aqui de um menino de 14 anos, lá da outra igreja que eu pastoreava. Ele colocou na cabeça dele, recebeu uma palavra como essa, e falou assim: não, eu vou fazer um voto. Ele, Deus, não falou para mim, vou fazer um voto. E aí a gente fazia o churrasco, porque você sabe, crente gosta de comer, sim ou não? E pastor, quando está começando igreja, irmão, que a igreja tem 2 famílias, 30 pessoas, 50 pessoas, o que ele faz? Ele faz toda semana comida,
porque assim, para atrair o povo, para vir. E a gente sempre tinha um momento de comunhão, churrasco, comida, e a gente olhava lá e via o Bruno não comia, só tomava água. Tinha churrasco e o Bruno não comia. Eu falei, mas que parada louca que é essa? Que parada, Júnior, Bruno, por que você não vai comer? Não, pastor, estou de boa. 14 anos, ficou um ano, orando e jejuando, para a mãe dele ser salva. Quando completou um ano, as barreiras espirituais que prendia a mãe dele no álcool, porque enquanto aquele menino de 14 anos ia na igreja, a mãe ficava na calçada, cidade pequena a gente podia ficar na calçada, ficava na calçada tomando cerveja e fumando cigarro, enquanto ele ia, orando, e a gente comendo, aquele, você já imaginou, irmão, você morrendo de fome, e aquele cheiro de churrasco assim, torando comida maravilhosa, porque os irmãos tem uma coisa, irmão, a igreja, os irmãos da igreja, irmão, sempre aparece um que faz um prato, uma maionese maravilhosa, um churrasco maravilhoso, outro traz o negócio lá, e o moleque, olha, no final do ano, e o moleque lá naquele monte de comida, e o moleque não comia. Mas quando deu um ano, o poder espiritual das trevas que prendia a mãe dele foi quebrada. Aquela mulher entrou em uma igreja, na hora do apelo ela levantou a mão, aceitou Jesus, e na outra semana o Bruno estava comendo churrasco com a gente de novo. Sabe por quê? O poder dos votos espirituais. Oh, aleluia! A.W. Tozer, ele diz o seguinte: meu conselho nessa questão é que se você está realmente preocupado com o seu avanço espiritual, meu irmão, deixa eu te falar, você está preocupado com o seu avanço espiritual? Gente, você tem que ser o primeiro a se preocupar com você. Não é a pastora tem que dizer, olha, presta atenção, você tem que comer isso, comer aquilo, porque enquanto você não toma uma posição, você vai ser derrotado. Mas quando você fala assim, vou tomar uma posição, vou seguir aquilo que tem que fazer, porque o que você tem que fazer, irmão, é você que faz. Esse tempo aí, a minha, diabetes chama? Glicemia, estava quase 500, 425, mandei para os pastores, e aí cheguei no médico para fazer uma consulta, e não parava, irmão, não parava, podia tomar o que tomar, não parava, o médico chegou lá antes eu atendia, uma médica me atendia, e você sabe, né, mulher tem aquele bem delicado, e eu cheguei lá, quando eu fui, peguei um homem, um jovem, devia ter, acho que não tinha tanta marombada aqui, e eu comecei a querer chorar, ele falou, você está errado, você não come bem, você parou de fazer exercício. Não, mas eu fiquei com dengue, eu peguei aquela influenza lá, ele falou, eu não tenho doença nenhuma, eu só deixo de ir na academia se eu tiver com uma dor de barriga forte, mas com dengue, sem dengue, doente, eu vou lá. E mas o cara não dá nem mais para me chorar. Você está se alimentando do jeito que a nutricionista falou? Eu falei, não. Você não. Falei, é o seguinte, eu te dou menos de um ano para você, na vida que você está levando, você ter um infarto. Menos de um ano. Aí você sabe, aquilo lá me chocou, né, mano? Falei, tem que ser suave, cara. Você é médico. Não sou psicólogo, eu sou médico. Toma aqui, passou uma receita, passou uma canetinha azul. No outro dia, irmão, estava eu, correndo.
Almoço, batata doce. Arroz integral. Irmão, arroz integral é pior do que aquele parborizado. Parece aqueles plásticos, mas arroz integral, um pouquinho. Eu estou lá aqui na semana, a Helena Eliette, eu chamo ela de Helena. A Eliette, vou chamar a Antônia para ela ver o seu armário. Vê o que, irmão? Tinha nada demais lá, só uns refrigerantes, cookie. Aí eu fui lá, já peguei e dei um fim, leva isso aqui, joga isso aqui, toma isso aqui, tudo integral. Voltei para a academia, comecei a alimentar bem, tomei a dose que ele precisou. Já faz o quê? Uma semana que eu tirei todos os remédios, tomando um só, pouquinho. Minha glicemia está tipo 100, 90, que é o ideal. Aí eu coloquei, agora eu posso no pudim. Agora eu posso comer isso. Aí peguei a Sueli esses dias, sexta-feira, vamos comer um pastel, Sueli. Sentamos lá, comemos um pastel. Aí eu falei, vou ver como é que está. Cheguei lá, fui medir 120. Eu falei, cara, se você fizer aquilo que você tem que fazer por você mesmo, você vai atingir seus objetivos. Não adianta ficar reclamando se você não toma uma posição. A W. Tozer diz o seguinte: meu conselho nessa questão é que se você realmente está preocupado com o seu avanço espiritual, esses dias aí, irmão, eu estou tentando ler tudo e não consigo parar, deixa aí. Esses dias aí eu vi chegar um irmão, chegou assim, uma irmã, chegou para mim e falou, pastor, deixa eu falar, tem como o senhor, porque eu fiquei sabendo que existe uma transferência de unção, tem como o senhor transferir um pouco da unção do senhor para mim? Eu falei, você está de brincadeira, irmão, você acha que é fácil assim? Você acha que tipo assim, alguém vai lá, está ali orando, buscando na madrugada, lendo a Bíblia, correndo para um lado e para o outro, aí você chega assim, preguiçoso, não acorda, dorme até 8 horas, não lê a Bíblia, não ora, aí chega aqui e fala, pastor, olha, na jornada, pastor, eu vou lá. O senhor, na hora da unção, o senhor transfere a unção do senhor para mim, não faz nada, vive uma vida de qualquer jeito, aí chega aqui, quer que eu coloque a mão na sua mão, no seu ombro, e diz para você assim, agora eu vou transferir a minha unção para você. Ei, poder espiritual, aleluia, você se adquire no secreto, é você e Deus, é Ele que é a fonte, então beba dessa fonte. Agora eu vou tentar terminar, Carla. Meu conselho nessa questão é que se você realmente está preocupado com o seu avanço espiritual, a obtenção de um novo poder na sua vida, nova alegria, novo reavivamento pessoal dentro do seu coração, será bom fazer votos e empenhar-se a cumpri-los. Se você falhar em um voto que você fizer, proste-se em humilhação, arrependa-se e comece novamente, mas sempre leve em consideração fazer votos espirituais. Está fazendo um jejum com a igreja, irmão? Esqueceu? Porque de vez em quando a gente esquece. Quem já esqueceu alguma vez? Está fazendo um jejum no começo e come o negócio lá, fala, aí o diabo, quebrou o jejum. Aí você fala assim, mas eu vou começar de novo. Começa agora de novo. Não faz isso não, irmão. Começo de novo. É isso que Tozer, ele fala. E aí a gente aprende ele alinhou aqui 5 votos espirituais nessa frase que nós acabamos de ler. Primeiro, trate
seriamente o pecado na sua vida, na intimidade, na família, na igreja e na sociedade. Não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, cheio do poder e autoridade de Deus, se nós não tratarmos seriamente o pecado na nossa vida. Quem gosta de bichinho de estimação? Eu tenho 4, e ontem a Tesa queria me dar um outro, um gatinho. Tem gente que tem animal de estimação, e tem pessoas que têm pecado de estimação. Ele largou vários pecados, mas aquele ele se apegou nele e fala assim: não, esse aqui não, esse aqui eu não consigo, esse aqui não, Deus não vai se importar, eu larguei todos eles, eu larguei os outros todos, mas esse aqui não, meu pecadinho, nana, neném, que a cuca não vai pegar, esse eu não deixo. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Deus não quer nada da sua vida, a não ser o seu tudo. Pastor, se eu der 90% da minha vida a Deus, Ele não quer. Ou é tudo, ou é nada. Deus não quer nada da sua vida, a não ser seu tudo. Deus quer tudo seu. Quando aquela criança chegou para Jesus, a única coisa que ela tinha é o quanto? 5 pães e 2 peixinhos. E o que ele fez? Ele entregou 4 e ficou com 1? Não, ele entregou tudo. Só que presta atenção numa coisa, dá um look aqui em mim. Quando você entrega tudo para Jesus, Ele devolve o seu tudo que você entregou, multiplicado. Quando você entrega o seu tudo para Jesus, Jesus usa o seu tudo para abençoar a vida de pessoas. As pessoas olham para você e falam assim: ele está transformado, está cheio do poder de Deus, ele está orando e as pessoas estão sendo curadas. Você está abençoando outras pessoas, e quando Deus devolve aquele tudo que você entregou, Ele devolve multiplicado. Quantos cestos sobraram dos 5 pães e os 2 peixinhos? Quantos? 12. Quanto que ele entregou? 5 pães e 2 peixinhos, sobrou 12 cestos. Imagina só para quem foi. Para quem Jesus falou: devolve para o menino lá, né? Mas ele entregou só 5 pães, o senhor vai levar 12, como é que ele vai fazer? Não, leva para o menino, ajuda lá, Tiago, pega um cesto, Judas, seu traidor, pega outro cesto, leva na casa do menino, porque eu não quero nada de ninguém, eu só quero que ele entregue o seu tudo, para eu mandar e devolver para eles multiplicado. Então, Tozer diz o seguinte: trate seriamente o seu pecado na sua vida. Segundo, não seja possuído por nada. Não se apegue ao dinheiro ou aos bens materiais. Preste atenção numa coisa, olhe para mim. Aquilo que te possui é o teu Senhor. Vou repetir, aquilo que te possui é o teu Senhor, mas você não entendeu. Se é o teu trabalho que te possui, Ele é o teu Senhor. Se é a tua falta de compromisso com a tua família, com Deus que te possui, Ele é o teu Senhor. Aquilo que te possui é aquilo que te domina. Quem te domina? Deus ou as coisas? Pastor, não tenho tempo de ir na igreja, porque eu estou trabalhando demais. Então o trabalho está te possuindo. Quer resolver isso aí? Vem aqui que eu oro para você ficar desempregado. Aí você vai ter tempo de ir para a igreja. Tinha um irmão que estava desempregado fazia uns 5 anos. Pastor, ora por mim, porque eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu tenho família. Beleza, irmão, vamos orar junto aqui. Deus abençoa, abre uma porta poderosa, porque o Senhor tem poder de abrir uma porta de emprego para esse homem. O Senhor sabe que ele precisa sustentar a sua família, o Senhor sabe que ele é o cabeça da sua casa. Abre uma porta. Semana seguinte, começou a trabalhar numa firma grande.
E aí começou a trabalhar, e o homem sumiu da igreja. Aí encontrei ele uma vez na rua, eu falei: irmão, por que você não está indo na igreja mais? Ele falou: pastor, estou trabalhando demais, pastor, então eu chego na sexta-feira, eu estou muito cansado, pastor, eu quero descansar. Eu falei: irmão, você presta atenção, eu orei e Deus abriu uma porta para você está achando que está cansado demais para ir na igreja? Então vou fazer o seguinte, na semana que vem vou levantar a igreja, a gente vai orar para você ficar desempregado, para você voltar para a igreja de novo, porque o trabalho está te possuindo, e quem tem que possuir você é Deus. No domingo, estava ele e a família dele, glória, glória, aleluia, meu amado, aquilo que te possui é o teu Senhor. Terceiro, nunca se defenda, faça a obra de Deus e Ele cuidará da sua reputação. Eu aprendi isso a dura, eu ficava muito preocupado com as críticas, irmão. O pastor Sandro, ele não vai fazer nada. O Rio Grande do Sul está acabando, ele não vai levantar algo para juntar. E o pastor Sandro doente, com dengue. Aí falaram para mim, falei: deixa quieto, quem é o meu advogado é Deus. De vez em quando a gente sabe, junta os grupinhos dentro da igreja, pior se fosse fora da igreja, irmão, eu não estava nem aí, mas dentro da igreja, juntos, o pastor Sandro não faz isso, o pastor Sandro não faz aquilo, o pastor Sandro, meu irmão, sabe qual é a música que eu vou cantar para esse pessoal? Tô nem aí, pode ficar com o seu mundinho que eu não tô nem aí. Meu amado irmão, eu não me defendo, quem me defende é Deus, e aquilo que Ele fala na minha vida, quem te defende é Deus. Nunca se defenda, faça a obra de Deus e Ele cuidará da sua reputação. Tem pessoas que me conhecem que eu não sei nem quem é. Esses dias aí a Antônia, dei carona para uma amiga da Antônia, que congrega numa igreja ali no Vida Nova, aí ela foi perguntar para o pastor: você conhece, pastor dela, você conhece o pastor Sandro? Aí o pastor: conheço. Eu não sei quem é ele. Sabe por quê, irmão? A nossa reputação, quem cuida é Deus. É Deus. É Ele que sabe o que eu faço e o que eu não faço. É Ele que sabe o que você faz e aquilo que você não faz. É Deus, é Ele que é o teu advogado, irmão. Não precisa se defender, não. Ele é o teu juiz. Não se defenda, faça a obra de Deus e Ele cuidará da tua reputação. Quarto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Ore por seu irmão e sempre ajude o seu próximo. Sabe aquele irmão que é fofoqueiro, irmão? Alguém contou um segredo para ele ou para ela, e ela está louca, e ele está louco para contar para alguém, sabe? Ele está ali, não consegue guardar. Aí ele chega lá na ministra Tesa, chama aqui a ministra Tesa, chama a ministra Juliana, chama o bebê, chama os outros pastores. Vem cá, eu vou contar uma coisa para vocês, mas a pessoa pediu para mim não contar, mas é para nós orar por essa pessoa. Aí ela começa a falar da vida da pessoa, começa a entregar a vida da pessoa. Meu amado, preste atenção, nunca passe adiante algo que vai prejudicar a vida de alguém. Você é boca de Deus, você é profeta de Deus, e alguém que é boca de Deus, e alguém que é profeta de Deus, quando abre a boca para falar de alguém, é para abençoar, é para dizer: Deus te abençoe, o Espírito Santo seja na tua vida. Quinto, nunca aceite qualquer glória para si mesmo. A glória de tudo pertence a Deus e somente a Ele. Me dá um arrepio de vez em quando eu não me atento e eu falo da igreja como se fosse que a igreja fosse minha. Olha, a minha igreja, meu Deus, me perdoe, eu não tenho igreja. A igreja é de Jesus. Aí a sua igreja, pastor, não, você está falando da igreja que eu congrego, é isso?
Está falando a igreja que Deus, a igreja, oitava igreja. Ah, não é minha não, é dele. Nunca aceite glória para si. Se Deus te usar para levantar um paralítico, e Deus vai te usar porque você vai fazer votos espirituais. Se Deus te levantar para ganhar uma multidão, se Deus te levantar para ganhar a tua família, a glória é dele. Faça um voto espiritual. Ou seja, fazer um voto espiritual é aumentar o seu compromisso com Deus. Meu amado, chegou um tempo da gente aumentar o nível da nossa fé. Da gente fazer aquilo que o pastor Silvio falou no domingo passado, colocar lenha nessa fogueira, aumentar o grau, o nível da nossa fé. Vivemos em uma sociedade onde pessoas, coisas e situação demandam demais do nosso tempo e o nosso compromisso e a nossa atenção. Se não nos comprometermos com Deus, e isso inclui fazer votos espirituais, outras pessoas e coisas nos dominarão. O voto espiritual, ele tem o poder de nos manter centralizado em Jesus. Eu amo Jesus, focado nele. Agora, existe 3 dimensões do voto espiritual. Quantas dimensões tem? 3. Primeira, qual é o propósito do voto? Qual o propósito do voto, irmão? Você deve definir isso em oração. Deve definir isso em oração, é você e Deus. Ah, eu quero fazer um voto que eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você e Deus, você definiu em oração. Eu quero fazer um voto porque eu quero ter o dom de profetizar, de revelação, dom de falar em línguas. É você e Deus. Então defina o voto espiritual. B, que tipo de voto eu vou fazer? Como ele será? Eu vou fazer um jejum? Eu vou fazer algo de vou acordar 5 horas da manhã para ler a palavra de Deus? Eu vou reservar um tempo? Que tipo de voto eu vou fazer? Meu irmão, escolhe, é você e Deus. Ah, eu vou deixar de comer isso e aquilo, é você e Deus. O tempo do voto, qual é a duração do voto? O Bruno foi ousado, até a minha mãe se converter. E se demorasse? Para alguns demorou, né? 1 ano. Mas e se demorasse mais? Mas até a minha mãe se converter. Senhor, sabe aquela parábola lá da viúva que está lá no juiz? Está lá. E o juiz é o quê? É um juiz que ele tem um coração pesado, coração duro, né? E aí a viúva está lá. Terminar com Deus, é você e Deus. Mas o desafio dessa manhã é: faça votos espirituais. Não importa se você acha que é algo que é impossível, mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem, ela é possível para Deus. Orientações práticas para os votos espirituais: estabeleça o propósito do voto, defina o tipo de voto,
defina o tempo do voto, avise os seus familiares, porque às vezes você está fazendo um jejum de carne, irmão, e o irmão vai te tentar toda hora. Já fez o jejum? Ah, mas não é em segredo, não, irmão. Fala, irmão, eu estou fazendo jejum de carne, não me chama para comer carne, chama para comer massa. Eu vou. Então, estabeleça o propósito do voto, defina o tipo de voto, defina o tempo do voto, avise os seus familiares, peça confirmação e a bênção da sua liderança. Pastor, líder, estou fazendo um voto para isso e para isso aquilo, já orei a Deus, Deus me deu a direção, quero fazer isso. Tem como você orar por mim para Deus me abençoar? Porque quanto mais oração, irmão, mais poder. Quanto mais gente orando pela gente, mais a gente se sente assim, resguardado. É como você está fazendo um voto e o diabo lá empurrando você assim, não, você vai quebrar esse voto. E um grupo de soldados de Deus, cheio do Espírito Santo, dizendo, vai, que nós estamos orando por ti, vai, que você vai conseguir, vai, que a porta vai se abrir, vai, que teu marido vai se converter, vai, que teu filho vai sair das drogas, vai, que o milagre vai acontecer, só vai. Nós estamos segurando a corda, nós estamos orando por você, nós estamos com você. Igreja é isso, irmão. É por isso que quando a gente faz um voto coletivo aqui de jejum, é um segurando a corda do outro. Olha, estamos orando, estamos jejuando, a gente está falando, estamos no segundo dia, estamos no terceiro dia, no quarto dia, e você fica encorajado. Aí você chega assim, irmão, olha, você teve luta essa semana, pastor, tive luta, eu também tive, mas vamos conseguir, vamos voltar, vamos procurar. Aleluia. Não vai ter como, irmão. Eu vou pregar o restante dessa mensagem à noite, que eu nem entrei na mensagem propriamente dita, não é, Carlinhos? Nem entrei na mensagem, mas eu sei que mesmo nessa introdução, o coração seu está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo já falando, essa semana você tem que fazer um voto. Essa semana você tem que começar devagarinho, pelo menos esses 5 dias, você vai fazer um voto, faz um voto disso, faz um voto daquilo, faz um voto daquilo, outro, eu tenho certeza que o Espírito Santo está desafiando você, e quando você voltar aqui no domingo que vem agora, você vai voltar cheio do Espírito Santo de Deus. Deus vai te dar uma autoridade tão poderosa, para gerar milagres dele aqui nessa terra. Você vai ser um fazedor de milagres. Aleluia, você vai produzir milagres, você vai abalar a estrutura do céu, aleluia, Deus vai te encher de uma maneira poderosa do Espírito Santo, você vai abalar os céus e o inferno. Olha para mim, look to me. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele não tem medo de quem vem na igreja. O diabo não tem medo de quem tem o seu nome escrito no hall de membros da igreja. Mas o diabo teme alguém cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Agora a pergunta que eu quero falar para você é o seguinte: o diabo teme você? O diabo não teme quem vem na igreja. O diabo não teme se você tem, gostei da camisa aí. O diabo não teme quem tem 30 anos de igreja, mas o diabo teme, nem que seja um novo convertido, que é cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, eu estou com tanta vontade de pregar. Aleluia! Quando Jesus multiplica os pães, a multidão vem para querer proclamar ele rei. Sabe o que Jesus faz? Ele dispensa os seus discípulos, passa para o outro lado do rio, ele vai para um lugar orar. Presta atenção no que eu estou falando. Ele vai, e quando você ora, é como se você estivesse fazendo um voto espiritual. Deus, eu vou fazer um voto que essa semana inteira eu vou acordar 3 horas da manhã e vou falar contigo, nem que seja 20 minutos. Jesus vai orar. E aí, quando os discípulos estão atravessando para ir para
terra dos Gadarenos. De repente vem o quê? Uma tempestade. E essa tempestade foi uma tempestade que veio assim do nada. Eles estavam tranquilos, de repente veio um vento, uma tempestade quase afundando o mar. O que era isso, irmão? O diabo, ele não tem medo de quem frequenta a igreja. O diabo não tem medo de quanto tempo você é convertido. Mas o diabo sente o cheiro de quem tem a presença de Deus. Pastor, que heresia é essa? Pastor da 8ª, ao corte, falou que o diabo sente cheiro. Vou te falar, Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E quando você perfuma, a Helena, cadê a Helena? Está aí? A Helena, ela falou que me conhece por 2 coisas. Quando eu chego na igreja, ela diz, se ela estiver em qualquer lugar da igreja, ela sabe que eu cheguei. Ela diz por 2 coisas. Um é pela minha tosse, e o outro é pelo cheiro do meu perfume. Que eu, de manhã, né? Que tem perfume que dá 1 ano, eu falei, daqui a pouco está chegando o meu aniversário de novo, aí eu vou ganhar mais perfume. Aí eu ponho. E ela disse, eu conheço que o senhor chegou por 2 coisas, pelo cheiro do perfume e pela tosse, né? E Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E quando você tem o bom perfume de Cristo, o diabo, seja de longe, fala assim, esse tem poder, ele nem quer saber o tempo que você tem na casa de Deus, se você frequenta a igreja de Nazareno ou não, ele só sabe que você tem poder espiritual. Então, meu amado, tenha poder espiritual. Saia daqui essa semana, fazer um voto para Deus. Que voto você vai fazer? O Espírito Santo já está falando. Sabe o que eu acho, irmão? Eu acho assim que eu acho tão interessante que quando a gente está reunido numa assembleia como essa, numa eclésia como essa, numa eclesia como essa, a maneira do Espírito Santo está falando, porque o Espírito Santo está falando para o lado de cá, aqui, ó, você vai fazer esse tipo de voto, você vai fazer isso. E a Bíblia diz, quando nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, nós não devemos deixar o nosso coração duro, porque quantos aqui nessa manhã estão ouvindo o Espírito Santo falar com você? Levanta a sua mão, se você tem coragem. Meu amado irmão, eu nem quero ver no mundo espiritual o que isso vai acontecer, mas eu tenho certeza que alguns, Deus está dizendo assim, ó, você vai orar, tipo 20 minutos na madrugada, você vai tirar o café, você vai fazer o seguinte, porque é diferente esse tipo de voto, porque uma coisa é Deus colocar no coração do pastor, e o pastor dizer, gente, a gente vai fazer um jejum de 40 dias, mas outra coisa é Deus colocar no teu coração e dizer, eu quero que você faça isso comigo, aleluia, nós vamos estar juntos, e você vai ser cheio do poder espiritual. Você pode ficar de pé, adorando a Deus, aplaudindo o nome de Jesus. Aleluia! Ouço um barulho diferente, como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos
está preparado nessa noite para Deus te encher? Você está preparado nessa manhã para Deus encher a sua vida? Em nome de Cristo Jesus. Oh Espírito Santo. Será que você pode segurar na mão da pessoa que está do seu lado aí? Segura na mão dela. Segura na mão dessa pessoa aí agora. Nossa geração tem lenha pra queimar. Declare isso nessa manhã. Segura na mão dessa pessoa aí e declara: a nossa geração. Nossa geração. Vem Espírito Santo de Deus agora. Vem Espírito Santo de Deus agora. Oh Espírito, há uma geração sedenta, há uma geração dizendo: pode vir Espírito Santo, pode vir Espírito Santo, pode vir Espírito Santo. Essa geração tem sede, essa geração está com o seu altar preparado para queimar. Então vem, reativa, reaviva, derrama do teu azeite, derrama da tua graça, derrama do teu renovo, batiza com o teu Espírito, renova a tua igreja, renova nessa manhã, derrama do teu poder, derrama da tua autoridade. Vem Espírito, nessa manhã gloriosa. Toma este lá, toma esse meu irmão, toma essa minha irmã agora, toma esta casa, esta família, que esta semana seja uma semana cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua graça. Oh Pai, pelo poder que há no teu nome, segura a mão da pessoa, levanta a mão dela, segura um pouco só no instrumental. Eu vou te dar 1 minuto para você, juntamente comigo, começar a dizer: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Do lado direito para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito, no meio da igreja. Vem Espírito, vem Espírito. Comece a reativar esse meu irmão agora. Comece a reativar essa minha irmã agora. Há uma glória do céu, há uma reativação, há um derramado Espírito Santo. Comece a falar em línguas, comece a dar glória a Deus, comece a glorificar, comece a exaltar, comece a glorificar. Diga: vem, vem. Essa geração tem lenha para queimar, tem sede, tem desejo, tem vontade, tem o altar preparado. Vem Espírito, oh Pai, derrama da tua graça, derrama dos dons espirituais, derrama dos dons espirituais. Deus dons, os dons da sabedoria, da palavra, da profecia, da cura. Vem, ó Deus, e usa. Levanta homens e mulheres valentes, reativados na autoridade do nome de Jesus, para essa semana, aonde quer que formos, aonde quer que chegarmos, aonde colocarmos as plantas dos nossos pés. A autoridade, poder, que venha sair virtude, que venha sair milagre, que vidas venham ser transformadas, que pessoas venham se entregar a Ti, em nome de Jesus. Se você crê, glorifique a Ele. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus ativou a igreja nessa manhã. Você vai sair daqui para fora como profeta, como missionário, como alguém, aleluia, que está autorizado por Deus a fazer a diferença. Você é um gerador de milagres, você tem o poder. Olha, o povo de Deus, a igreja, olha para mim, a igreja é a única autorizada por Deus a mexer no céu em favor da terra. Se a igreja, você está autorizado a mexer na estrutura do céu, do espiritual em favor da terra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que foi gerado aqui nessa manhã, Pai. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no nosso coração. A igreja empoderada, o que é que ela diz? Vai na paz, ótima semana.